Há centenas de milhões de anos atrás, o Brasil foi o lar de um ser bem grande. Apesar de seu nome significar crocodilo serra, ele não tinha nada a ver com crocodilos, mesmo realmente lembrando um. Não só a aparência, também vivia em ambientes muito similares. Tinha também um estilo de vida muito semelhante. No entanto, mesmo assim, não era um réptil. Era na verdade um anfíbio pré-histórico. Mas não só um anfíbio antigo, e sim o maior que já existiu. Prionosuchus é um gênero extinto de Temnospondylo. Os Temnospondylos são considerados como sendo os anfíbios primitivos, que viveram em todo o planeta durante os períodos Carbonífero, Permiano e Triássico. Em um intervalo de cerca de 210 milhões de anos, eles se adaptaram a uma grande variedade de habitats, vivendo desde a água doce, em ambientes terrestres, e na água salgada, em ambientes costeiros. Com uma única espécie, Prionosuchus plumeri, seus restos foram encontrados na formação Pedra de Fogo, no nordeste do Brasil. Com uma aparência sendo muito comparada a um gavial moderno, além do tamanho, como já dito, ele pode ter sido o maior anfíbio que existiu. Prionosuchus foi o primeiro anfíbio fóssil encontrado no Brasil, tendo sido descoberto pelo paleontólogo brasileiro Le William Ivor Price em 1946, enquanto fazia uma visita à formação Pedra de Fogo, que fica localizada na bacia do Parnaíba, entre os estados do Maranhão e do Piauí. O primeiro fóssil foi achado no Maranhão, 4 quilômetros ao sul da cidade de Passos Bons. Le William Ivor Price foi um dos pioneiros na paleontologia no Brasil. Publicou dezenas de trabalhos no país e fez parte da fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Inclusive, ele foi responsável pela descoberta do primeiro dinossauro encontrado no Brasil, o Staurikosaurus. Posteriormente, outros fósseis mais fragmentários foram encontrados também por Price na mesma região em 1948 e algumas décadas depois, em 1970 e 1972. O crânio incompleto do espécime holótipo, o fóssil original, foi estimado como tendo cerca de 50 centímetros de comprimento. Além de parte parcial do crânio, sendo a parte da frente do crânio, os restos incluíam também um fragmento de mandíbula esquerda e o fêmur completo esquerdo estando um pouco esmagado. A etimologia ou o significado do nome do gênero, Prionosuchus, vem de prion, do grego, que significa serra ou serrote, junto com sucus, do grego, que significa crocodilo, com origem no nome de um deus egípcio. Ou seja, seu nome significa crocodilo serra ou crocodilo serrote. A única espécie do gênero monotípico, gênero que possui apenas uma espécie, foi nomeada em homenagem ao pesquisador Frederick B. Plummer, que fez parte da expedição original também junto com o Dr. Franklin Gomes. A Formação Pedra de Fogo é uma unidade sedimentar da Bacia do Parnaíba, sendo um dos mais importantes registros do início do Permiano no Brasil, que se formou mais de 200 milhões de anos atrás, quando o estado do Piauí ainda fazia parte do supercontinente Pangeia. É formada por fragmentos de pedra de coloração branca, geralmente dispersas dentro do barro argiloso vermelho que recobre boa parte da região de Teresina e ao entorno, constituído principalmente por sílica. Uma das características dessas pedras brancas é que elas geram faíscas quando atritadas uma com a outra, além de terem a capacidade de esquentar muito rapidamente sob o calor do sol. Prionosuchus é classificado como um arquegossaurídeo e viveu durante o Permiano inferior, entre cerca de 299 e 272 milhões de anos atrás. Os arquegossaurídeos foram um grupo de temnospondylos que ocupavam um nicho ecológico de crocodilos e jacarés, isso durante o Permiano, tendo sido extintos no final do período. Eles eram totalmente aquáticos e tinham um focinho alongado. Mas além disso, um detalhe interessante é que eles eram mais semelhantes fisiológica e metabolicamente a peixes do que a anfíbios modernos. Em um artigo de 1991, Cox e Hutchinson reavaliaram a classificação de Prionosuchus como sendo sinônimo de Platyoposaurus, outro temnospôndilo, mas que foi encontrado na Rússia, que seu nome significa lagarto de rosto achatado. A questão era se Prionosuchus deveria ser considerado como uma espécie de Platyoposaurus ou se deveria ter seu gênero próprio. Com base nesse estudo, a formação Pedra de Fogo foi reinterpretada como sendo da idade do Permiano médio a superior, diferente do que foi determinado por Price.
que havia datado a formação do Permiano inferior, de acordo com o achado de Prionosucos. Isso porque o Permiano superior é o único espaço de tempo conhecido que possui a presença de arquegossaurídeos de focinho longo, como no caso de Prionosucos e Platyoposaurus. Porém, estudos baseados em plantas e pólen indicam que essa formação é de fato do Permiano inferior, o que faz com que Prionosucos não tenha vivido na mesma época que Platyoposaurus. De fato, os dois são muito similares, tanto que Price estimou o comprimento total do crânio de Prionosucos com base nas proporções de Platyoposaurus. Ambos apresentam crânio esguio e longo, mas Prionosucos possui diferenças o suficiente para poder ser considerado como um gênero separado. Além do crânio de Prionosucos ser maior, há mais diferenças, como nos ossos nasais e palatinos. Seu crânio é mais longo e fino, e suas narinas estão mais dispostas na lateral, sendo mais ovaladas e compridas. No caso de Platyoposaurus, elas estão no topo do crânio, sendo mais grandes e ovais. O Prionosuco tinha um corpo longo com pernas curtas e uma cauda adaptada para a natação. Sua aparência como um todo era muito semelhante à de um gavial moderno. A cauda deveria ser larga verticalmente, podendo ter projeções parecidas com barbatanas, sendo também comprimida lateralmente, de modo a facilitar a natação. Isso de acordo com outros anfíbios que possuem caudas semelhantes. Ele parecia um tipo de fusão de vários animais diferentes, como um gavial misturado com uma salamandra gigante. A parte da frente do crânio era alongada e achatada, com seu focinho sendo afilado. A ponta do focinho terminava mais larga em um formato espatulado de colher, de forma semelhante ao gavial, possuindo muitos dentes afiados. Os dentes grandes seguiam pela parte da frente do focinho até darem lugar a dentes menores. Acredita-se que os arquegossaurídeos não tinham uma pele lisa e úmida, e diferente dos outros anfíbios, possuíam a pele coberta por escamas derivadas dos peixes, os seus ancestrais. E esse poderia ser o caso do Prionosuco. Arquegossauros, por exemplo, que deu o nome ao grupo, tinha escamas, como evidenciadas nos achados fósseis. Quanto às suas medidas, pelo fato de ainda não existirem fósseis completos, é um pouco incerto de se determinar. Mas esse bicho era realmente bem grande. Se não era o maior, com certeza foi um dos maiores. Hoje em dia, o maior anfíbio vivente que temos são as salamandras gigantes da China, que podem crescer até 1,80 de comprimento. O Prionosuco era bem maior que isso, além de que era maior que os outros anfíbios primitivos, que por si só já eram bem maiores que boa parte dos anfíbios de hoje. Coelasucos, por exemplo, era um outro grande temnospoндilo aquático. Podia chegar até os 3 metros de comprimento, além de diversos outros exemplos. Uma das descobertas de Platyoposaurus inclui um crânio de 28 centímetros de comprimento, com um comprimento corporal estimado em 2,5 metros. Um espécime fragmentado de Prionosuco, que é bem maior que a maioria dos outros espécimes, chama a atenção nos registros fósseis da espécie. O espécime também foi achado em 1972 em Passos Bons, e dentre os seus fragmentos incluíam partes do crânio, vértebras, costelas e escápula. A estimativa de seu tamanho foi feita com base na comparação com outros anfíbios antigos parecidos, como o próprio Platyoposaurus, além de comparações com gaviais. Segundo os cálculos, o crânio desse espécime pode ter medido até 1,6 metros de comprimento, bem maior que o espécime holótipo de 50 centímetros. O tamanho total do corpo pode ter ultrapassado os 5,5 metros. Segundo as estimativas das medidas dos espécimes do Prionosucos que foram encontrados, e com base na comparação com outros animais semelhantes, como já dito, existem estimativas de 6 até 9 metros de comprimento máximo para o animal. Alguns temnospondilos viviam a vida toda quase totalmente andando em terra firme, porém a maioria era semiaquática. Como os anfíbios modernos, os que viviam mais em terra voltavam à água apenas para se reproduzir. Foram encontrados fósseis dessas criaturas durante a fase larval e até durante o processo da metamorfose. Já entre as diferenças que possuíam em comparação aos anfíbios dos dias atuais, muitos possuíam escamas e até placas ósseas em seus corpos. O Prionosuco provavelmente passava a maior parte do tempo nadando ou descansando dentro da água,
mas sendo capaz de caminhar em terra firme, talvez de forma desagitada, já que ele tinha membros bem pequenos, não muito bem adaptados a suportar o próprio peso em terra por muito tempo. O modo como ele se movia e o seu nado embaixo d'água poderia ser semelhante a como os crocodilos fazem, através de ondulações laterais do corpo na água, com a cauda gerando a propulsão necessária. Em sua época, o Prionossuco vivia em um ambiente úmido e tropical. Seus fósseis foram encontrados em uma floresta petrificada, e os extratos que são encontrados lá, compostos por siltitos, folhelos e calcários, foram depositados em ambientes lagunares e fluviais. O seu habitat era um pântano repleto de samambaés gigantes com forma de árvore do gênero Pissaronius, de acordo com os fósseis dessas plantas que foram achados na região, além de diversas outras. A região era um lugar úmido e verdejante, coberto por florestas, rios e lagunas, onde viviam também outros anfíbios, répteis, peixes cartilaginosos, pulmonados e de nadadeiras raiadas. As rochas em que o Prionossuco foi encontrado são camadas continentais de origem deltaica. O delta é um local onde um rio deságua no mar ou em um lago, dividindo-se em vários canais que desembocam no outro corpo d'água. As estruturas e a natureza das rochas e a fauna local mostram que o lugar era um ambiente de água doce, embora, segundo pesquisadores, a região podia ter tido entrada de água do mar. A região poderia também ser costeira próxima do mar, sendo uma transição entre o ambiente costeiro e o continental. Quanto ao seu estilo de vida, era semelhante a um predador aquático de emboscada, alimentando-se de peixes e outros animais aquáticos. Sua dieta era exclusivamente carnívora, de acordo com o que se sabe sobre a forma de seus dentes e da estrutura geral de seu crânio. Seus dentes eram adaptados à captura de presas escorregadias, e de forma parecida como funcionam os dentes dos crocodilos e jacarés, eles eram mais eficientes em segurar a presa de forma bem firme. Dentro da água, o Prionossuco ficava preparado para o encontro de uma presa desavisada, pronto para capturá-la de forma rápida. Graças ao seu focinho bastante fino, ele tinha a vantagem de abrir e fechar a boca rapidamente, mesmo debaixo d'água, já que ele não sofria grandemente com o arrasto da água. Segundo alguns restos de crânios que foram preservados sem terem sido esmagados durante o processo da fossilização, eles revelam cavidades que, em vida, poderiam ter servido como sacos de ar que o ajudavam a se locomover boiando na água, de forma semelhante a vários outros animais aquáticos, como os crocodilos. Dentre os registros de outros animais que foram encontrados na mesma formação, temos restos de peixes pulmonados e até de tubarões primitivos. Como exemplo de outros anfíbios antigos, temos Procui e Timonia. Temos também répteis primitivos da família Capitorhinidae e Carutia, um pararréptil. Quanto a alguns peixes primitivos achados na região, temos peixes cartilagíneos como o Icena-acanthus e o Bithiacanthus, e peixes paleonicídeos como o Brasilictis. Quanto a outros aspectos da espécie, não se sabe muito. Pode-se especular que o Prionossuco, além de outros anfíbios antigos, fossem capazes de produzir sons, a chamada vocalização. Quanto a mais detalhes sobre a interação social entre os indivíduos, não se sabe nada, mas é possível dizer que não era tão desenvolvida como também nos anfíbios de hoje. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o Prionossuco. Se gostou de conhecer esse animal, deixe like no vídeo e também se inscreva no canal. Qualquer correção de informação errada ou equivocada, ou sugestão de vídeo, por favor, deixar nos comentários abaixo. Esse é o segundo vídeo desde que eu voltei com o canal, e tem muito mais vindo por aí, e é vídeo ligeiramente mais longo. Também é o primeiro de 2025, então, por isso, um feliz ano novo, um pouco atrasado para todos vocês aí.